Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olha só, atendendo alguns pedidos, eu vou compartilhar algum material, vou gravar alguns vídeos para dar algumas dicas e falar um pouco sobre livros de design. Livros que eu tenho, que eu gosto, que eu li de design. Para hoje, eu vou falar alguns livros especificamente na área de design de interiores. Vou mostrar alguns livros que eu gosto, apresentar para vocês, para que vocês os conheçam aí e avaliem a possibilidade de adquirir, ver se vocês gostam, se atendem ao que vocês precisam. O primeiro deles é o Projetando Espaços, tá? Da Miriam Gurgel, que é uma autora bastante conhecida na área. Eu tive o privilégio de escrever o livro da disciplina de projetos residenciais de imobiliário com a participação da Miriam, foi bem legal. Esse aqui que eu tenho é Guia de Arquitetura de Interiores para Áreas Residenciais. Ela tem o Guia de Design de Interiores para áreas residenciais e ela tem o Guia de Arquitetura de Interiores para áreas comerciais também, tá? Então vocês podem buscar esses diferentes. E ela tem outros livros. Eu inclusive, tenho outros livros dela que eu vou estar mostrando em outros momentos, certo? Mas esse fica a minha dica primeiro. Bom, esse livro, ele não é novo, mas ele já está em várias edições. Esse daqui é uma 7ª edição revisada. Eu sei que ela revisa sempre para novas edições. A Miriam é arquiteta, mas sempre trabalhou com design, com interiores também, inclusive dando aula. Hoje ela mora na Austrália já há bastante tempo. Esse livro, ele é dividido o seguinte: ele fala de design, mesmo sendo de arquitetura de interiores, ele passa alguns elementos, uma questão sobre design, fala sobre o espaço, elementos construtivos, ergonometria, então ergonomia, antropometria, elementos do projeto, espaços sociais, espaços privativos, espaços de trabalho, que é uma divisão que eu também uso, que eu acho bacana, ambientes especiais. Aí ele fala sobre iluminação, cor, o projeto ainda traz um pouquinho sobre Feng Shui. Então, assim, ele é um livro bastante complexo em quantidade de conteúdos para projetos de interiores. Ele, claro que assim, ele não tem um grande aprofundamento sobre cada uma das áreas, mas ele perpassa por todos esses conteúdos, então você consegue entender um pouco desse olhar geral do projeto. Ele é ilustrado, tem inclusive algumas imagens coloridas, tem alguns croquis, algumas imagens representativas, então ele é fácil de compreender, como vocês podem observar as apresentações. Ele traz alguns croquis à mão, ele é bacana, dá para você entender bem. Então, é um livro interessante para quem está começando, para quem quer entender um pouco mais, é uma indicação aí, certo? O segundo livro é um livro da GG, da Gustavo Guilha, editora. É uma editora que eu gosto bastante para a área do design e também para a área de interiores. Só que assim, são livros, a Jenny Gibbs, são livros que não são brasileiros, eles são livros traduzidos, tá? Eles são, acho que americanos, e aí eles vêm, deixa eu ver aqui se eles são americanos mesmo. A editora Gustavo Guilha é espanhola, mas ela é, enfim, eu não sei qual que é. Essa daqui é a primeira edição, quarta impressão, tá? Acho que ele é de Londres mesmo, tá? Então ele é inglês, mas aí daí ele é traduzido para o português. Então o que acontece? Pode ser que tenha algumas coisas que vocês encontram aqui que não são exatamente aplicáveis quando a gente fala de mercado brasileiro, mas em geral o conteúdo dele é muito aplicado. Então assim, ó, design de interiores, um guia útil para estudantes e profissionais. Eu gosto do jeito que ele é dividido, eu gosto de como ele é ilustrado. Ele traz assim, ele é diferente, tá? Inclusive o próprio sumário, vocês vão perceber que ele é diferente do que o da Miriam. Então ele vem assim, uma introdução dele faz um contexto, que ele fala sobre a questão da análise histórica, a profissão. Então ele introduz um conceito histórico de profissão, papel de mídia, aspectos ambientais, a linguagem do design de interiores. Então ele traz uma conceituação, uma fundamentação relacionada ao design. Aí ele fala atividades prévias ao projeto, então essa da relação, questões ambientais, programas de necessidade, estudos preliminares, conceito, a proposta. Aí ele vem do planejamento, que daí fala de princípios do design, princípios de ordem, planejamento, entre outros, desenho de apresentação. Depois ele fala de harmonização dos elementos, então ele fala de cor, psicologia das cores, que é legal, então bem aplicado a interiores. É bacana, ele é bem ilustrado, tá, gente? Ele traz, por exemplo, uma coisa que não é fácil encontrar quando a gente fala de painéis, ó, de referência. Então, na área que a gente usa muito falar nos cursos sobre painéis semânticos, mood boards, ele traz ilustrado. Então, ele fala nesse... Opa, perdi lá o sumário. Quando ele fala de harmonização, ele apresenta sobre isso, também sobre essa questão dos materiais, o painel de amostra, preparação da apresentação.
Depois ele fala de coordenação e gerenciamento de projetos, então já depois fez o projeto, como é que você coordena e gerencia, inclusive esse processo de execução. E daí ele entra um pouquinho na questão da formação de design e inserção de mercado, então ele fala das possibilidades de atuação, essa inserção de mercado, então talvez aqui você encontre algumas diferenças, porque a gente está falando de Brasil, mas nada gritante, é sim aplicável. E daí especializações, design residencial, design comercial e futuro do setor. Ele diz algumas leituras recomendadas no final. Então, assim, ele é um livro bastante completo, eu gosto da ideia e é legal, ele vem bem colorido, bem ilustrado, tá? Eu vou ver, você compra pela internet, tá? Esse eu ganhei da editora, inclusive. Você pode comprar pela internet e ele é bacana, acho que vale, é um livro que eu indico, sim, como referência. Eu uso bastante ele para ter essa fundamentação de conceito teórico quando a gente fala de design de interiores. Por último de hoje, outro livro da Gustavo Guilherme. Vocês vão ver que eu tenho vários livros da Gustavo Guilherme, da GG, da editora GG. Primeiro, porque eles me enviam para validação alguns desses livros, outros eu comprei mesmo porque eu gosto. Porque é um livro, na verdade, é uma editora que tem muito material dessa área que não é muito fácil de encontrar. Esse livro, então, é Materiais no Design de Interiores. Ele tem um olhar diferente, tá, do que a gente imagina. Ele não vai vir apresentando simplesmente assim... pedra, cerâmica. Não, ele fala, ó o tamanho do sumário, não vou ler igual eu fiz dos outros, mas ele traz assim, sobre o contexto histórico dos materiais, a aplicação desses materiais, a visão, comunicação desde o conceito de projeto. Ele tem um olhar bastante técnico geral para materiais. Porque materiais a gente tem sempre novidade, está sempre inovando. Então, na verdade, ele apresenta um contexto geral de uso, de especificação, que você consegue fazer a leitura para tudo, tá sempre se atualizando. É interessante, é uma leitura que a gente não tem muita coisa. Quando a gente fala de materiais, normalmente a gente procura catálogos, feiras, né, de fornecedores. E esse livro ele traz um olhar mais técnico que pode ser levado aí, independente do que a gente tem de tendência, do que é feito de novidade no mercado. Então, fica aí a dica para vocês dos 3 livros de hoje. Então, Materiais no Design de Interiores, Design de Interiores, Guia Útil para Estudantes e Profissionais, os 2 da editora GG, e o livro do Projetando Espaços, da Miriam Gurgel, que é da editora Senac, mas aí vocês podem procurar o Projetando Espaços, o guia para design de interiores ou o guia comercial, o que vocês melhor se curtirem aí e quiserem saber mais, certo? Espero que vocês tenham gostado, eu coloco mais informação depois, se vocês precisarem, podem me perguntar aí, certo? Tchau, tchau, boa leitura e aí depois me contem o que vocês acharam para aqueles que optaram por escolher e resolveram adquirir os livros. Bons estudos!